Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai fazer a introdução à disciplina de mecatrônica e... Oh, perdão. Muito obrigado por avisar. Eu falo que eu sou meio lesado. Aqui, epa. Agora sim. Aí, pessoal, então vamos lá, ó. Então, primeiramente, muito boa noite para todos aí. Hoje a gente vai fazer a introdução à disciplina de mecatrônica e, tendo um pouquinho de tempo hábil, a gente já vai começar a explorar um pouquinho da questão de pneumática se não for ficar muito apertado até o fim da aula, né? Que a gente já estaria adiantando um pouquinho, mas são coisas muito legais que a gente vai ver hoje. Então, olha só, eu vou começar falando um pouquinho dos objetivos da nossa disciplina, né? Então, nessa disciplina aqui, os primeiros objetivos aqui para vocês são demonstrar as estruturas básicas de processos de automação, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com acionamentos combinacionais, né? O que é um acionamento combinacional? É um acionamento que depende de uma combinação de atuações ou de sensores para acontecer, né? Então, por exemplo, se eu apertar o botão de segurança e apertar o gatilho para disparar a minha parafusadeira pneumática, então aí sim, né, com essa combinação de dois botões, ela vai começar a girar. Se eu não apertar o botão de segurança ou se eu não apertar o gatilho, ou se eu não fizer os dois simultaneamente, ela não vai disparar. Então isso é um acionamento combinacional. Um acionamento combinacional é um acionamento que depende da quantidade de acionamentos, sejam eles feitos por algum agente do sistema, sejam eles feitos por sensores ou ambos. Então esse acionamento combinacional ele depende da combinação dos comandos de acionamento, mas ele não depende da sequência com que as coisas aconteceram. Quer dizer, sempre que eu apertar ou sempre que eu acionar os mesmos sinais, eu vou ter a mesma resposta do sistema. O que não acontece com acionamentos sequenciais, né, que a gente também vai ver. Então, quando a gente fala de acionamentos sequenciais, a gente está falando de circuitos que têm algum elemento de memória. E, para surpresa de vocês, a gente não precisa só de coisas elétricas ou eletrônicas para simular memória. A gente consegue simular memória, inclusive, com válvulas pneumáticas, né? Dependendo do lado que a válvula está, você sabe que um evento aconteceu ou outro, né? Tem como fazer. E acionamentos sequenciais, eles não dependem só da combinação de sinais, eles dependem também da sequência com que as coisas acontecem. Então, uma determinada combinação de sinais pode disparar um determinado comportamento do sistema se ele estiver em um determinado estado. Se ele estiver em outro estado, aquela mesma combinação de sinais pode gerar um comportamento diferente ou pode até não gerar nenhum comportamento no sistema. E sim, é uma memória mecânica mesmo. É uma memória mecânica mesmo, né? Para a gente criar o efeito de memória no sistema, a gente só precisa utilizar algum artifício do sistema que consiga indicar para a gente que alguma coisa, algum evento ocorreu, né? Então, se ele ocorreu, o elemento de memória vai estar de um jeito, se ele não ocorreu, o elemento de memória vai estar de outro jeito, né? Às vezes é um pouco fácil fazer isso com algumas válvulas pneumáticas. Não é usual,
Mas é interessante você saber desse conceito de memória, porque às vezes você consegue criar uma memória que não é uma memória elétrica, né? E isso pode te facilitar em algumas aplicações. Então é bem bacana. Isso depois na pneumática vocês vão ver que a gente consegue trabalhar isso com um negócio que a gente chama de pilotagem de válvula, né? Quando você usa a própria pressão de ar ali, o próprio ar pressurizado para dar o comando em uma válvula também. Tem algumas válvulas que permitem isso. E aí, dependendo de como que aquela válvula, como que você deixou aquela válvula, o seu processo ele está em um estágio ou em outro estágio da sequência lá que você bolou. E aí, como é sequência, naturalmente você tem memória envolvida. Então é bem legal fazer. E aí a gente pode trabalhar com essa questão de automação com diversos mecanismos diferentes, né? Com diversas tecnologias diferentes. Aqui nesse curso a gente vai trabalhar mais com pneumática e eletropneumática e um pouquinho com eletrônica. Não vamos entrar a fundo em eletrônica, mas um pouquinho de eletrônica a gente vai ver, principalmente quando a gente estiver na parte de CLPs. Né? O CLP ele tem uma questão bastante importante ali de separação de eletrônica de baixa potência e a parte elétrica que envolve alta potência e tudo mais. Isso aí é uma das chaves para que a gente consiga fazer automação com os dispositivos mais modernos, né? Então isso aqui é bem legal também. Então eu vou apresentar para vocês algumas dessas tecnologias básicas, mas elas não são as únicas, tá? Você pode, com os conceitos que a gente vai aqui, você pode estender esses conceitos para qualquer outra tecnologia que se use para automação. Mas essas daqui de fato elas são muito versáteis, né? Você consegue automatizar muita coisa. Eu quero também apresentar para vocês técnicas de comandos descentralizados e centralizados. O que quer dizer isso? Um comando descentralizado, ele é um comando que ele ocorre, né, num sistema. Então, meu sistema ele vai ser um sistema que tem memória, um sistema sequencial, e eu consigo fazer o comando desse sistema sem ter uma unidade central ali, sem ter uma CLP comandando todo mundo. Eu consigo fazer com que esse sistema funcione de maneira automática por si só. Consigo bolar algumas coisas para que esse sistema funcione dessa forma. Eu consigo, que nem a gente estava falando de memória, eu consigo usar, por exemplo, um relé como uma memória também, né? Dá para fazer esse tipo de coisa. Então a gente consegue fazer técnicas de comando descentralizado, onde você não tem uma unidade que seja um microcontrolador, alguma coisa assim, que esteja cuidando de tudo que está acontecendo, né? Então você consegue fazer o sistema funcionar automaticamente por si só. E também técnicas de comando centralizado, né? Que é o mais comum, porque no mundo de hoje é muito fácil você ter um microcontrolador, você ter um microprocessador, uma CLP, qualquer coisa assim, comandando tudo, né? É muito mais fácil do que você ficar bolando aquela super engenhoca que funcione sozinha e que quando você quer mudar a maneira dela funcionar é super difícil, né? Quando você tem uma CLP, é só você reprogramar a CLP e tudo fica super fácil. Então, aí a gente vai para técnicas de comando centralizado. Depois eu quero mostrar um pouquinho para vocês de modelamento de lógica por acionamento por Graph7. Graph7 ela é uma linguagem de modelagem de processos sequenciais, né? E necessariamente você não precisa saber Graph7, mas o Graph7 se casa muito bem com a programação em ladder para CLPs, né? Porque ele acaba funcionando exatamente da mesma forma, né? São os mesmos princípios, só que a representação é diferente e ela te ajuda a entender o que acontece no CLP. E ela também te ajuda a desenvolver o código do seu CLP. Vocês vão ver, quando a gente chegar lá em CLP, que fica muito fácil você desenvolver um processo sequencial se você separar a lógica de alteração de estados dos acionamentos, das ações de fato, né? Porque no Graph7 a gente trabalha com estados, transições e ações, né? E essa parte de estados e transições você pode programar em uma parte do seu programa ladder e a parte das ações em outra parte do seu programa ladder separado. Fica muito legal, gente. É muito bacana de ver funcionando, tá? Mesmo porque a linguagem ladder
ela não é intuitiva, né? Ela nasceu para ser intuitiva para o pessoal técnico ter uma linguagem fácil para programar, mas se você tem um pouco de técnica, né? Se você consegue entender melhor um graph set, uma coisa assim, os programas saem muito mais fácil, mas muito mais fácil. E meio que garantido que não vai dar errado, né? E por último, eu quero apresentar para vocês, lá no finalzinho da matéria, nas últimas aulas, as tecnologias mais recentes e os protocolos de comunicação para automação. Então a gente vai ter automação aí, a gente vai falar de automação em vários níveis, desde o nível ali chão de fábrica, máquina mesmo, até automação chegando a nível de ERP, essas coisas. ERP é aqueles programas que você tem de controle de recursos, de alocação de recursos, de empresa e tudo mais. Então tem vários níveis aí onde você consegue automatizar as coisas. Tem muito a ver com a indústria 4.0 também, muito a ver com IoT, usa muito o protocolo TCP/IP e tudo mais. E aí a gente consegue ver um pouquinho de como que essas coisas funcionam lá no final do curso. Ainda colocando sobre os objetivos da disciplina aqui. Então, colocando de uma maneira mais simples, olharemos para a automação sob uma ótica de estrutura de comandos e acionamentos, né? Que é um nível específico da automação, né? A gente vai ver vários aspectos técnicos que envolvem leitura de sensores simples, né? Sensores que a gente diz são sensores binários, né? Sensores de fim de chave, fim de curso, por exemplo, ou chaves de acionamento, que você tem basicamente dois níveis, né? Você tem um ligado e um desligado, on-off, true, false, né? Então você tem ali um sensor que a gente chama de sensor lógico, né? A gente vai ter também processos de memória e disparo de atuadores. A gente vai usar a eletropneumática por ser uma tecnologia muito versátil e muito didática, e os conceitos que a gente vai ver aqui funcionam para sistemas elétricos, hidráulicos, eletromecânicos e quaisquer outros sistemas que funcionem à base de acionamentos manuais ou por lógica de sensores, tá? A gente pode trabalhar também com sensores que não são só lógicos, né? A gente pode trabalhar com sensores proporcionais também, né? Onde você tem um nível ali de, por exemplo, você tem um sensor de nível, né? Então você vai ter um nível de sinal ali, e aí acima de tal nível você liga, abaixo você desliga, você consegue fazer tudo isso dentro de uma CLP também, tá? Então não tem muito problema. Sobre o curso de vocês especificamente, não sobre a matéria de mecatrônica, mas sobre o curso. Isso aqui é uma coisa que eu acho muito legal apresentar para vocês. O curso de engenharia de controle de automação, acho que eu dei uma bugada para falar aqui, desculpa aí pessoal. O curso de engenharia de controle e automação, que é o meu curso, né? Só faltava eu errar o nome, envolve os seguintes conceitos. Então, quando a gente olha para a parte de automação, porque muita gente olha esse nome de curso, né, controle e automação, e não sabe diferenciar o que é controle e o que é automação, né? Ou não consegue ter uma ideia muito clara do que é controle, do que é automação. Eu acho que tá numa hora legal da gente parar para pensar no que é controle e no que é automação, né? E as pessoas confundem, né? Quer dizer, automação remete a tornar as coisas automáticas, e controle acaba remetendo ao fato de você controlar as coisas, né? De você fazer a coisa funcionar do jeito que você quer, que é mais ou menos um automatismo também. Então as pessoas acabam confundindo o que é controle e o que é automação. Mas para nós, que somos engenheiros de controle e automação, esses conceitos eles são muito diferentes. Eles não são pouco, eles são muito diferentes. E eles têm a ver justamente com duas partes diferentes de um processo que você quer criar, e que você quer que esse processo faça determinadas coisas com precisão, e você quer que ele faça essas determinadas coisas automaticamente, que ele tenha um nível de inteligência. Então vamos falar um pouquinho de automação. Automação, eu coloquei a seguinte concepção aqui. A automação seria criar, conceber, manipular ou modificar sistemas que consigam realizar tarefas de maneira autônoma, automática
com o mínimo de interferência de um ser humano. Então, quer dizer, um bom exemplo de automação aí, vamos pegar uma máquina CNC, por exemplo, né? Você consegue programar ela e depois que você programou essa máquina, inclusive que fizemos máquina CNC semestre passado, depois que você programou essa máquina, você pode inclusive programar também um braço robótico para botar uma peça bruta lá dentro e aí essa máquina CNC ela vai realizar a usinagem da sua peça automaticamente. Ela vai realizar um processo ali, uma sequência de operações, uma sequência de ações de maneira automática. Da forma como a gente fez a programação, ela não depende de sensores, né? Ela é simplesmente uma sequência de operações que vão acontecer ali, desde que a peça esteja lá dentro e que alguém tenha dado um start na máquina. Mas algumas operações, mesmo nas máquinas CNC, podem depender de sensores também, né? Principalmente quando a gente trabalha com a parte de definir sistema de referência, de zerar a máquina e tal. Você tem uma ferramenta que é uma agulhazinha, né? E você vai varrendo o seu espaço ali. Quando essa agulha toca na peça, a máquina para e então você tem um sensor ali, né? Um sensor de toque. Quando a máquina para, ela grava aquela posição ali e aí ela tem uma rotina interna de que com alguns toques na peça e sabendo o formato da peça, ela consegue dizer onde que está a peça, ela consegue se referenciar, dizer onde que está o G54 dela ou um outro zero que você queira programar e ela executa o programa a partir daquele zero. Então, assim, é algo muito bacana de se fazer, né? E você consegue fazer com que a máquina faça coisas diferentes automaticamente, porque ela não depende só da sua interferência, ela depende também da resposta de sensores para ela se localizar ali e tudo mais. Então, a automação, basicamente, é você criar um sistema que tenha uma determinada inteligência e que se comporte de maneira automática, quer dizer, que faça as coisas automaticamente, não no sentido tecnológico, mas no sentido de fazer as coisas com autonomia, né? Ele já vai pegar aquela peça, ele já vai usinar, ele já vai virar, já vai posicionar, já vai calcular o zero, tudo sozinho, tudo automaticamente, né? Ou quando a gente fala, por exemplo, de, sei lá, um câmbio automático de um veículo, é um câmbio que ele tem uma programação própria, ele tem uma mecatrônica própria, e ele realiza as trocas de marcha sozinho, baseado nas leituras de sensores do motor ali do veículo, de outros sensores também pode ser sensor de inclinação, pode ser sensor de sinal de pedal do acelerador, né? Vários sensores ali, e ele realiza as trocas de marcha de maneira autônoma, né? Sem que você mande ele trocar de marcha. Então isso é uma automação. O que é diferente de controle, né? Porque controle não é você mandar ele fazer alguma coisa, ele fazer isso. Não, é controle, tá? O que é controle, pessoal? Controle é fazer com que determinados sistemas se comportem de uma maneira determinada dentro de margens de segurança muito bem pré-estabelecidas. Então, por exemplo, eu tenho um braço robótico. Eu quero que a ponta da ferramenta realize uma determinada trajetória. Então, essa trajetória ela não pode ter desvios grandes, né? Logicamente, ela vai ter algum desvio muito pequeno, mas esse desvio tem que ser o mínimo possível. E ela tem que realizar essa trajetória de uma forma que a ferramenta tenha uma orientação pré-determinada também, que também tenha desvio mínimo, e mais, ela tem que realizar essa trajetória em uma velocidade pré-estabelecida. E esta velocidade também tem que ter o mínimo possível de desvio, né? Eu tenho que conseguir fazer uma trajetória em velocidade constante, por exemplo. Então, você imagina um processo de solda feito por automação, né? Feito com um cordão de solda ali, sendo que o seu eletrodo de solda, no meio do trajeto ali, ele desvia da trajetória que deveria ser retilínea, ou ele acelera no meio da trajetória, então você tem mais pontos de solda de um lado, menos do outro. Não daria certo.
Então o controle ele tem muito a ver sim com essa precisão, ele tem muito a ver com que você faça um sistema se comportar da maneira que você precisa que ele se comporte e não de uma maneira que às vezes é mais natural para aquele sistema se comportar, tá? Isso é controle, né? Então, a automação ela tem muito a ver com sequência de comandos, com disparar os comandos, mas a automação não cuida de como esse comando vai ser realizado. A forma com que esse comando vai ser realizado de fato é, tem mais a ver com controle, né? Então, quanto de acionamento eu vou colocar em cada junta lá do meu robô, quanta velocidade eu vou colocar, quanta força eu vou colocar, como que eu vou fazer isso daí para ter a melhor trajetória, na melhor velocidade, na melhor orientação da ferramenta, tudo isso, tá? Isso é controle. Mais ou menos é o que eu falei aqui, né? Então, automação é fazer, por exemplo, com que ao toque de um botão o braço realize uma rotina de movimentos, né? Então a automação ela vai ser disparada por um agente aqui. Ou essa automação ela pode fazer com que, se um objeto indesejado entre na área de segurança do braço, tem alguns sensores aqui em volta, então se ele entrar na área de segurança, ele vai parar de se movimentar automaticamente. E aí eu vou ter uma automação aqui que vai ser disparada por um sensor. Ou eu posso fazer com que esse braço aguarde o término de um processo e leve uma peça de uma máquina CNC para uma esteira, né? Então ele vai aguardar uma operação e assim que a máquina terminar essa operação, ele só então vai realizar uma outra operação. Isso aqui seria uma automação realizada em sequência lógica, né? Então a gente tem alguns tipos de automação aqui diferentes, não são os únicos, mas são alguns tipos bastante comuns. Aqui, ó, a gente tem um diagrama Graph7. Ele é um diagrama até complicadinho, ele não é um diagrama muito simples, mas aqui a gente tem uma sequência de estados, né? Esses quadradinhos aqui com números dentro são os estados, né? Para você passar de um estado para o outro, você precisa ativar transições. Então, normalmente nessas transições aqui a gente tem expressões com lógicas de sensores, né? Então, aqui quando o sensor down estiver ativado, aqui quando o sensor REC estiver desativado, né? Então, REC barrado aqui, são sensores lógicos, né? Eu ativo a transição de um estado para o outro e essas caixinhas aqui que possuem outra expressão aqui que está conectada com o estado, essas caixinhas aqui elas têm a ver com ações, né? Então cada caixinha dessa representa uma ação, né? Nessa ação aqui, nessa ação aqui, por exemplo, eu vou fechar alguma coisa, nessa outra aqui, quando eu estiver nesse estado, eu vou ligar esse atuador, quando eu estiver nesse outro estado aqui, não sei o que ele está dizendo, pode ser uma saída de dados, aqui, alguma coisa assim. Eu tenho algumas combinações, né? Então, quer dizer, esse tipo de combinação aqui, quando ele acontece, eu passo desse estado aqui para esses dois estados simultaneamente, né? E quando esse tipo de bifurcação aqui acontece, sem a barra dupla aqui com a barra simples, eu posso ir ou para esse estado de cá ou para esse estado de cá, né? Eu posso cair para um estado só, não preciso necessariamente estar nos dois estados. Isso aqui é Graph7, a gente vai ver depois como que funciona, mas é mais para vocês saberem. É um processo de automação em sequência, ele vai ser modelado por uma linguagem que tem essa carinha aqui. Parece complicado, mas não é complicado, tá, pessoal? Isso aqui ajuda bastante. Depois, a gente tem a parte de controle, né? Então, controle não tem nada a ver com sequências e com acionamentos, né? Controle tem a ver com fazer com que a ferramenta aqui, por exemplo, que está na ponta do braço, está aqui na pontinha, realize uma trajetória específica, tanto em posição quanto em orientação. Beleza, porque você não pode começar a fazer uma trajetória retilínea com a ferramenta de solda, lá, com o coletor de solda, mas ele começa apontando para a peça e termina apontando de ponta cabeça. Não vai funcionar, né? Então a orientação também é importante. E segundo, aqui no controle, fazer com que a ferramenta realize essa trajetória segundo uma velocidade constante e pré-estabelecida. Também é importante, a gente já discutiu esse negócio de não poder acelerar uma ferramenta e praticar uma velocidade que está fora do estabelecida, né?
Aí tem esse gráficozinho aqui, que eu quis colocar aqui para vocês. Isso aqui tem tudo a ver com controle, tá? Esse gráfico aqui é um gráfico que a gente chama de resposta ao impulso. Provavelmente era um impulso unitário aqui, tá? O que é essa resposta ao impulso? Essa resposta ao impulso é o seguinte, ó. Eu vou trabalhar no meu sistema fazendo um acionamento. Então, o que vai ser o acionamento? Eu vou passar, vou pegar uma junta qualquer aqui e eu vou passar do nível de tensão 0 nessa junta para o nível de tensão 1. Esse 1 aqui é representativo, tá? Ele pode ser um nível de tensão, sei lá, 10 volts, 15 volts, sei lá, o que você quiser. Mas ele vai passar, vai ter um degrau, né? Ele vai passar do 0 para o 1 aqui, constante assim. Como que o meu sistema vai responder quando eu ligar essa junta, quando eu der esse start nessa junta abrupto? Né? Esse start aqui, ele se chama degrau, né? Por isso que a gente fala aqui resposta ao degrau. E ele vai começar aqui e ele vai abruptamente para cá, né? Então, esse sistema, imagina que você está mexendo com alguma, sei lá, fazendo acionamento de alguma estrutura aí, alguma coisa, que você vai dar uma colisão forte nessa estrutura, o que vai acontecer? Eventualmente ela vai oscilar. Por que essa estrutura oscila? Né? Porque ela tem inércia, porque ela tem rigidez, porque ela está sob um campo gravitacional, tem características físicas, e essas características físicas tornam essa estrutura, principalmente o fato dela ter massa e ter inércia, essas características físicas tornam essa estrutura suscetível à oscilação. Imagina que esse braço robótico aqui está em cima de uma mesa flexível e ele faz um movimento brusco. Com certeza vai ter esse tipo de oscilação aqui, com certeza absoluta, tá? E por que tem várias curvas de várias cores diferentes aqui? Porque quando a gente faz quando a gente faz o controle de um tipo de sistema desses, a gente cria um objeto, a gente cria pode ser um circuito, pode ser uma estratégia, alguma coisa assim que se chama controlador. E esse pulso que antes a gente estava aplicando de tensão, que vai de 0 para 1 aqui direto na sua junta, ele passa a não ser mais um pulso, mas ele passa a ser um sinal de referência, né? Quer dizer, eu vou dar um sinal de referência que a gente normalmente chama de set point, alguma coisa assim. Eu quero que esse sistema se comporte dessa forma. Só que evidentemente que se eu der o sinal bruto no meu braço aqui, no meu robô, o que vai acontecer? Ele vai oscilar, não vai ser legal. Então o controlador, ele faz esse papel de pegar esse sinal bruto, ele faz o papel também de entender como que funciona a dinâmica, a mecânica desse braço aqui, e ele transforma esse sinal bruto em um comando que será aplicado aqui na sua junta, de forma que ela siga, por exemplo, em vez de seguir essa linha azul aqui, que seria a linha natural de oscilação, de forma que ela siga essa linha rosinha, por exemplo, aqui, tá vendo? Que quase não oscila, ou essa linha amarela que está embaixo da rosinha aqui, que quase não oscila. E aí você vai ter um comando que não é exatamente igual, mas é muito mais parecido com aquele comando quadrado que a gente tinha anteriormente. Vai ter um atraso e tudo mais, mas você consegue controlar, por exemplo, essa característica de oscilação do sistema. E isso aqui é muito valioso, né? Porque você consegue fazer com que o seu sistema, apesar de um pequeno atraso, se comporte de uma maneira previsível e, como que chama? Precisa, né? Se comporte de uma maneira precisa, sem oscilações, sem tanta oscilação assim, né? Você faz tudo isso via controlador. Como que você faz isso? Como que funciona o controle? Eu até, ao que me parece, eu conversei com alguns outros alunos da turma anterior de vocês, e me parece que vocês não têm controle em tempo contínuo no curso, né? Ou não sei se mudou, se não mudou, mas me parece que não tem. Então eu vou passar um pouquinho disso para vocês aqui, passar pelo menos a ideia geral aqui, que é o seguinte, olha só que legal, você tem esse braço aqui robótico, que é algo que você quer controlar. Eu quero controlar isso aqui, eu quero que ele faça os movimentos que eu preciso que ele faça,
mas eu quero que ele faça dentro de uma margem de precisão ali, sem oscilação, tal, tudo mais. Eu quero conseguir controlar ele direitinho. Beleza. O que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer isso aqui que a gente chama de planta. O que é a planta? A planta é justamente o que você quer controlar, né? No caso, eu quero controlar esse braço robótico aqui, ó, né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma entrada que eu vou dar para esse braço robótico. No caso aqui, a entrada vai ser a tensão que eu vou colocar nas juntas aqui para provocar o movimento. E eu vou ter uma saída. E essa saída aqui que eu vou ter é justamente o movimento, né? Velocidade, posição, orientação da minha ferramenta. Então, eu vou dar uma entrada e vou ter uma saída. Beleza, isso aqui seria só o braço robótico sem nenhum controle. O que eu posso fazer com isso daqui para tentar controlar? Bom, eu posso pegar essa saída aqui, eu posso medir essa saída aqui. Então, essa saída, nessa posição, velocidade e tudo mais, eu vou medir isso daqui com uma série de sensores. No caso do robô em si, a gente tem encoders nas juntas aqui, e esses encoders vão medir todas essas posições, né? Em outras aplicações, poderiam ser outros sensores, né? E esses outros sensores todos, eles podem ter uma resposta dinâmica também. O que é uma resposta dinâmica? É o seguinte, por exemplo, imagina aqueles medidores de tensão que tem um ponteirinho assim, que vai dizer qual que é a tensão que você está medindo ali. Se você aplicar uma tensão muito rápido, o que vai acontecer? Aquele ponteirinho vai subir e vai dar uma oscilada, né? Antes de marcar a tensão correta. Mas isso não quer dizer que a sua tensão está oscilando. Isso quer dizer que o ponteiro está oscilando. Então, o seu sensor, né, o seu ponteiro, ele tem uma resposta dinâmica. Ele em si ele tem uma oscilação. E isso acontece no ponteirinho aí, que é mecânico, mas pode acontecer no sistema elétrico também, né? Num sistema onde você está fazendo uma medição, ele está lendo uma tensão, e você tem uma oscilação de tensão, e essa tensão representa alguma coisa, representa uma posição, por exemplo. Mas não é que você teve uma oscilação física que fez com que a sua tensão oscilasse. Você teve uma oscilação na tensão porque o seu sensor ele tem elementos capacitivos, indutivos lá dentro, e você teve uma oscilação elétrica e não uma oscilação mecânica. Então, você tem que entender que o seu sensor nem sempre vai representar fielmente o que está acontecendo aqui na sua planta. Mas você consegue embutir essas características do sensor também no seu controle. Isso é muito legal. Aí eu vou pegar esse sinal físico aqui, vou passar pelos meus sensores, e desses sensores eu vou obter um sinal medido, que pode ser um sinal analógico, um sinal digital, qualquer coisa assim, mas já é um sinal que representa o que o meu braço robótico está fazendo, só que agora dentro do domínio do controle aqui, né? Não tá mais no lado físico, está do lado elétrico aqui, pelo menos elétrico, né? O que eu vou fazer com esse sinal medido? Com esse sinal medido eu consigo saber onde o meu robô está, qual é a velocidade dele, o que ele está fazendo, qual é a orientação da ferramenta e tudo mais. Eu vou comparar esse sinal medido aqui com o que eu queria que o robô fizesse. Então, eu queria que o braço robótico estivesse na posição X. Ele está na posição X? Não. Por quê? Porque por mais que eu tenha dado essa posição de referência para ele, ele ainda não chegou lá. Né? Não deu tempo, ele tem inércia, ele tem um atraso, né? É um sistema físico. Então, eu vou fazer um menos o outro aqui, né? Eu vou comparar esses dois sinais, a referência que eu tenho com o meu sinal medido, e daqui eu vou obter algo que a gente chama de erro de controle, né? O erro de controle é justamente a diferença entre aquilo que você gostaria que a sua planta estivesse fazendo e aquilo que de fato ela está fazendo. Isso é o erro de controle. Beleza. Tem um erro de controle. O que eu quero fazer? Agora eu quero projetar alguém que... eu preciso de alguém aqui nesse sistema aqui que vai pegar esse erro de controle, né, vai me dizer qual é a diferença entre o que eu gostaria que acontecesse e o que de fato está acontecendo, e que me gere uma entrada para eu aplicar na planta para minimizar esse erro de controle aqui, né? Quer dizer, eu tô indo de Jundiaí para Campinas, beleza?
Aí eu tô a 30 quilômetros de Campinas. Então o meu erro é de 30 quilômetros, porque eu gostaria de estar em Campinas, mas não estou. Erro de 30 quilômetros. O que eu tenho que fazer para diminuir esse erro? Eu tenho que continuar andando na direção de Campinas. Então a minha entrada aqui de alguma forma vai ser continuar se movimentando na direção de Campinas. Fazendo isso, eu vou diminuir o meu erro de controle até que eu chegue em Campinas, ponto no qual eu vou zerar o meu erro de controle. Né? Aqui é a mesma coisa, eu quero que o braço chegue numa determinada posição. Já chegou? Ainda não. Quanto que eu tenho que movimentar esse braço até que ele chegue nessa posição? Chegar na posição quer dizer minimizar o erro de controle. Fazer com que o erro de controle tenda a zero. Né? Então, quanto de tensão que eu tenho que colocar nas minhas juntas aqui para que o meu robô chegue na posição desejada? Bom, quem faz essa conta toda é essa entidade mágica aqui, que é o controlador, né? E esse controlador aqui, ele vai te dar uma informação que vai ser entrada aqui da planta, né? E essa informação vai ser o nível de tensão que você vai ter que colocar em cada junta para fazer com que esse erro de controle seja minimizado. Essa entrada aqui, que vai ser dada pro controlador e fornecida pelo controlador para a planta, também é chamada de esforço de controle, né? Um outro exemplo, talvez um pouco mais simples aqui, que represente essa lógica de controle também, isso aqui inclusive se chama controle em malha fechada, tá? A gente que é da automação, isso aqui é vida, pessoal. Controle em malha fechada. Controlador PID, por exemplo, que vocês devem ter ouvido falar bastante já, controlador proporcional integral, proporcional derivativo, ou proporcional integral derivativo, ou só proporcional. Tem vários tipos. Né? O proporcional integral derivativo é o PID, que a gente coloca aqui no lugar do controlador, e tem várias técnicas de projeto desse controlador aqui para que você consiga fazer com que o controle funcione bem aqui. Né? Então, um outro exemplo mais simples disso aqui, acho que boa parte de vocês já deve ter andado em veículo com piloto automático. Né? Um veículo com piloto automático, normalmente ele tem câmbio automático para facilitar as coisas, mas o piloto automático é o quê? Você programa uma velocidade lá no seu veículo, você fala assim, estou aqui na Bandeirantes, o limite é 120 km por hora, e eu quero que o meu veículo permaneça a 120 km por hora. Beleza. Então você controlou lá, você marcou, programou, e esse 120 km por hora agora é o seu set point, é a sua referência, tá certo? Então o que acontece? Seu carro está aqui, certo? A entrada do seu carro vai ser o quê? Vai ser o nível do pedal do acelerador. Beleza. Ele está a uma velocidade, vamos dizer que ele está saindo aqui, ele está a velocidade de 110 km por hora. Beleza. Então eu tenho um sensor de velocidade lá na minha transmissão. Esse sensor de velocidade vai medir a minha velocidade física, vai transformar essa velocidade física em um sinal eletrônico, um sinal digital. Aí esse sinal digital vai ser comparado com a minha referência que estava lá programada. Então eu quero que o veículo esteja a 120 km por hora. Quanto que ele está andando? Está andando 110 km por hora. Então a diferença que eu tenho do sinal medido para a referência é de 10 km por hora. Eu tenho um erro de controle de 10 km por hora. O controlador, que é a ECU do carro lá, a centralina do carro, ele vai calcular o quanto que eu tenho que pressionar a mais o meu pedal do acelerador para que eu saia desses 110 km por hora e chegue aos 120 km por hora. Ou seja, para que eu zere o meu erro de controle. Então ele vai falar assim para o veículo, precisa dar uma apertadinha aí nesse pedal do acelerador. Ele vai aumentar o esforço de controle, né? Aí a planta vai passar a responder, o carro vai começar a acelerar, acelerou, chegou em 120 km por hora. Beleza, chegamos em 120, comparei com a referência aqui, deu zero. O controlador vai manter o esforço de controle. Falou, olha, nesse nível de aceleração, então, nesse nível do acelerador, você está conseguindo manter os 120 km por hora. Beleza. Aí, o seu carro você entrou numa descida ali. Beleza, estou chegando perto da cidade de Hortolândia ali, tá? Começa um decidão ali. Beleza. E agora?
Bom, agora a sua planta está tendo uma saída aqui maior, né? A saída passou a ser 130 km por hora. Bom, 130, medi 130 km por hora aqui, comparei com a referência 120, 120 menos 130 deu menos 10. Putz, erro de controle, menos 10 km por hora. O que o controlador vai fazer? Vai falar, bom, esse tanto que você está acelerando aí, esse curso de pedal que você escolheu está muito alto, vamos diminuir esse curso de pedal. Diminui o curso de pedal, aí o veículo começa a desacelerar por causa de perda de energia natural, por resistência ao rolamento, por resistência do ar, assim por diante, outras perdas, perda da caixa de transmissão e tudo mais, e aí você começa a reduzir a velocidade até chegar a 120 km por hora, tudo de novo. E esse ciclo, ele fica girando, 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 girando indefinidamente. Isso aqui é um controle de malha fechada, tá? Isso aqui, você consegue controlar muita coisa com isso, né? E o importante é que esses sinais que a gente está colocando aqui, eles não precisam ser sinais únicos, né? No caso do veículo aí com câmbio automático, aí com piloto automático, a gente está falando de um sinal de velocidade que eu estou controlando com um pedal de acelerador. Mas aqui, no caso do robô, por exemplo, a gente pode controlar 3 variáveis, que é posição. A posição em si já daria 3, né, que são a coordenada x, y, z da ponta da ferramenta, mais orientação da ferramenta, que também são 3 ângulos, então já estão 6, mais velocidade de deslocamento da ponta da ferramenta, então são 7 variáveis que estão entrando aqui. Essas 7 variáveis, elas vão me dar sinais que eu vou colocar aqui, no fim das contas, né, eu vou ter o erro de controle e tudo mais, e eu vou ter um esforço de controle diferente para cada uma das juntas aqui, seja quantas juntas eu tiver, pode ser 5, 6, 7, e eu vou ter esse esforço de controle aqui que vai fazer com que eu consiga realizar essa trajetória aqui que está entrando aqui na minha referência, que também não precisa ser um sinal único, podem ser vários sinais. Então você vê que é muito bacana essa parte de controle, assim, porque você consegue fazer umas coisas que, olha, eu vou falar para vocês que é bem, como é que eu vou dizer, elas são bem surpreendentes, assim, né? Eu dou uma disciplina que se chama Máquinas de Elevação e Transporte, que esse semestre que eu estou dando de sexta-feira. E numa parte final dessa Máquinas de Elevação e Transporte, a gente tem um sistema que imagina como se fosse uma viga horizontal assim. Em cima dessa viga tem um carrinho e pendurado nesse carrinho tem uma carga, né? Então tem um cabo longo e na ponta desse cabo tem uma inércia pesada. E aí, dependendo de como que você desloca esse carrinho, você pode ter mais ou menos oscilação da carga. Lógico que a gente quer deslocar essa carga com o mínimo de oscilação possível. E dá para projetar um controlador para isso, né? Eu só não vou abrir agora porque eu preciso encontrar onde é que está aqui os meus programinhas. Vamos ver se sobrar um tempinho no final da aula, talvez eu abra. E você consegue ver que o controlador, ele faz um movimento esquisito com o carrinho lá em cima, mas no fim das contas a carga ela vai paradinha, assim, ela vai sem oscilação pendular para o destino dela. É muito, muito, muito legal, gente. Então o controlador ele é capaz de fazer essas coisas, e essa figura aqui do controle de malha fechada é essencial. Então o controle, isso é controle, tá? A sequência de comandos e tudo mais, aquilo é automação, são coisas bem diferentes. O que a gente vai ver nessa matéria aqui é muito mais automação, tá? Quase nada de controle específico. Controles é outra disciplina. E é uma disciplina bem densa mesmo. É uma disciplina bastante difícil. Mas muito legal também. Beleza. Então, aqui, resumindo a nossa conversa, o controle está mais relacionado à forma com que a ação será executada e envolve o conhecimento dinâmico dos sistemas e da instrumentação para que o comando seja dado de forma a produzir a ação desejada. A automação está mais relacionada aos eventos e condições que vão comandar o disparo de cada ação que será realizada pelo sistema e a sua sequência lógica.
tá? Então, agora a gente tem uma visão bem clara aí do que é controle e do que é automação, né? O que significa cada um. Seguindo aqui, pessoal, o que a gente vai ver na disciplina especificamente, então? A gente vai ver pneumática, né? Dentro de pneumática, nós vamos ver os atuadores mais comuns, as válvulas pneumáticas, né? Então, a gente vai ver questões de posições, de vias, tipos de acionamento de válvula. Então, se é uma válvula acionada por pedal, por botão, ou se é uma válvula acionada por pilotagem, ou se é uma válvula eletropneumática, né, acionada por comandos elétricos, relé e tudo mais. Também a gente vai ver outros elementos de linhas pneumáticas que também são igualmente importantes. Então a gente tem algumas válvulas ali que são lógicas, né, que permitem passagem só para um lado, ou só permitem a passagem se os dois lados forem acionados. Ou a gente tem válvulas de escape. A gente tem vários tipos de válvulas aí que são importantes que a gente precisa ver, né, que não são necessariamente válvulas de atuação. Depois a gente vai entrar um pouquinho em Graph 7, né? Então a gente tem uma linguagem gráfica de representação de processos sequenciais, que é o Graph 7, que eu mostrei um pouquinho já para vocês. Ela também é conhecida como SFC, né? Que SFC vem de Sequential Function Chart, né? Então, se você procurar pelo nome Graph 7, você vai encontrar muita literatura francesa, né? Na França eles chamam isso aqui de Graph 7, e alguns países latinos também, principalmente os que falam a língua espanhola, também usam essa terminologia do Graph 7. Já países que falam inglês, né? Então, não sei se nos Estados Unidos se usa muito isso aqui, mas eu vejo muito isso aqui em Austrália, Inglaterra, aí eles usam esse SFC, né? Esse termo SFC para isso. Mas de qualquer forma a gente aqui chama de Graph 7, tá? Mas é a mesma coisa. Essa linguagem aqui ela ajuda a modelar processos de forma que se torne mais simples e clara a implementação em CLPs, tá? E é muito legal, porque se funciona em Graph 7, funciona em CLP. Se não funciona no Graph 7, não funciona no CLP. É muito legal de ver a analogia, né? Depois que você entende como as coisas funcionam. É bem legal. Então a gente vai modelar os processos em termos de estados e transições. E aí, relacionados aos estados, a gente vai ter as ações que vão ser executadas em cada estado. Depois a gente vai dar uma olhada em CLPs e código ladder. Então a gente vai ter um pouco da compreensão do funcionamento de um CLP, que é um controlador lógico programável, por isso que a gente chama de CLP. A gente vai dar uma olhada em acionamentos por relés também, né? Isso aqui é uma coisa incrível, pessoal. Se algum de vocês, ou se muitos de vocês, que eu acredito que seja o caso, não conhecem, não sabem direito o que é um relé, não se culpem, tá? Eu passei a minha faculdade inteira sem que um professor me falasse o que é um relé. E na prática, o relé é um negócio muito útil, mas não é pouco, é muito útil. É um negócio, é algo muito simples, mas é algo muito útil. E as pessoas não te explicam, né? E eu me lembro que uma explicação que um professor deu para mim na faculdade, depois eu vim descobrir que ela estava errada, além de tudo, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que funcionam os relés aqui, o relézinho, o básico lá de 5 portas, né? Como que a gente como que a gente trabalha no acionamento normalmente aberto, normalmente fechado, os níveis de tensão, tudo mais. Isso aqui é bem legal. Vou passar também. Por que eu vou falar de relé? Porque o CLP ele atua muito, ele tem muita atuação com relé, né? Então a gente vai trabalhar com relé e aí vocês vão entender por que o CLP funciona com relés, né? Então a gente vai ter a compreensão. Inclusive isso aqui é um dos pontos-chave por que o relé existe. É para você conseguir separar a eletrônica lógica de baixa potência do acionamento elétrico que tem alta potência. Isso aqui é uma aplicação assim fantástica.
Depois a gente vai fazer finalmente a programação gráfica em linguagem ladder de processos combinacionais e sequenciais. E aí aqui o Graph7 vai nos ajudar grandemente, tá? Depois a gente vai dar uma olhada em redes e protocolos de comunicação. Aqui eu não tenho muito como fazer muita prática com vocês, simular muita coisa, porque dependeria de a gente ter dispositivos que é, se comunicam em todas essas linguagens aqui. E meio que quando você vai configurar, por exemplo, uma rede Profibus ou um device net, alguma coisa assim, meio que você vai utilizar alguns assistentes de configuração dessas redes. Então, aqui faz sentido você entender como elas funcionam, mas não faz muito sentido talvez a gente tentar implementar isso daqui sem ter nenhum dispositivo, né? Tentar simular isso daqui. Eu até sei que tem alguns programas que simulam isso, mas eu já mexi, eu não vejo muito sentido em a gente ficar... Porque vai ser só configuração, né? O trabalho todo é configurar as coisas e eu acho muito mais legal você saber como é que funciona do que você ficar configurando. Mas o mais legal de todos, com certeza, é o TCP/IP, né? Porque você vai entender como é que funciona, inclusive, a internet da sua casa. E é muito legal isso aqui. E que o TCP/IP ele é um modelo incompleto de rede, né? A gente tem um protocolo mais completo que é um protocolo de 7 camadas. TCP/IP usa 4 dessas 7. Né? Então você tem um protocolo de camadas bem grandão, bem complexo, que seria capaz de resolver, acredito que todos os problemas de rede que a gente consiga imaginar até hoje, porque o TCP/IP só tem 4 e resolve quase tudo. E a gente também vai ver algumas questões de comunicação por tensão, né? Que o TCP/IP ele trabalha basicamente com tensão, então você tem sinais de tensão ali naqueles cabinhos RJ45 ali e tudo mais. Mas a gente também vai ver um pouquinho de comunicação por sinal de corrente. Isso aqui é muito útil, né? Um sinal de 4 a 20 mA, porque apesar dessa corrente elétrica ser baixa, utiliza-se muito 4 a 20 mA na indústria, porque você consegue transmitir o sinal muito longe. Muito mais longe do que se você fosse utilizar tensão mesmo, porque a tensão você usa 5 volts, 12 volts, dependendo do dispositivo que você está usando, e é bem mais difícil você mandar o sinal longe. Né? Com 4 a 20 mA é coisa de quilômetro de longe, assim, beleza. Então a gente vai dar uma olhada nisso aqui também. E bom, o resumão da matéria que a gente vai estudar é isso. Talvez vai ficar um pouquinho apertado para a gente falar de pneumática hoje, mas eu vou abrir aqui aquela parte que eu falei para vocês de controle. Quer ver? Não tá aqui. Quer ver? Aqui ele vai começar a rodar a simulação aqui. Olha só, esse aqui é o carrinho, né? Ele vai estar se deslocando aqui em cima, ó. E a ideia é que ele se movimente mexendo o mínimo possível essa carga que está aqui embaixo. Eu estou atrapalhando ele aqui, né? Deixa ele terminar a simulação e eu já mostro para vocês o que está acontecendo. Aqui ele está freando, tá vendo? Aqui inclinou um pouquinho para frente aqui, mas ele está freando de uma maneira suave para que não tenha oscilação da carga aqui, ó. Aí, ó. Bonitinho. Então olha só. Aqui, ó. Ai. Vou deixar em 0 aqui para não rodar a animação. 5. E agora é para rodar um pouquinho mais rápido. Agora ele não vai rodar a animação. Então pronto. Então aqui, ó, pessoal, o que eu tenho aqui no fim das contas?
É, aqui é o ângulo da carga, é o ângulo que a carga gerou aqui. Então, quando eu começo a acelerar o meu carrinho, a carga ela está andando 2 graus para trás, né? Depois ela se estabiliza lentamente aqui. E quando eu começo a frear a carga, ela anda mais ou menos 2 graus para frente e se estabiliza sem que haja como que chama? Sem que haja oscilação, né? O sinal de controle, aqui que é o meu esforço de controle, olha só, essa linha tracejada aqui é o meu set point, né? Então eu falo, olha, eu quero que a minha carga esteja aqui. Repara que ele não segue a princípio a carga, ele vai com um determinado atraso, e depois na hora que o meu set point se estabiliza aqui, ele começa a estabilizar também. Quer dizer, eu queria que a carga fosse de 0 a 5 metros aqui, em uma determinada velocidade. Repara que ele vai nessa velocidade, ó, essas linhas são paralelas, mas ele vai com um determinado atraso. E depois para parar ele também tem um atraso. E esse sinal aqui é o sinal da força que foi aplicada no carrinho para que a carga fizesse exatamente esse movimento aí, né? Então essa força que foi aplicada no carrinho, não foi uma força constante. Repara que foi um pulso de força e ele foi decaindo gradativamente aqui. Depois na hora de frear ele deu um pulso de força, mas foi tirando essa força lentamente aqui, justamente para que a carga tivesse essas acelerações e desacelerações suaves, né? E não fosse algo muito forçado, assim, muito difícil de você observar. E que realmente tivesse oscilação. Deixa eu ver aqui na minha animação se eu tô com pausa. Eu tô com pausa aqui. Deixa eu travar essa pausa aqui e vamos tentar rodar novamente com a animação para vocês verem melhor. Olha só, ele começa a acelerar e tal e tudo mais. E repara que o objetivo era, né, quer dizer, esse controlador ele foi calculado para que a carga ficasse sempre o máximo de tempo possível na vertical, né? Esse controlador ele calcula só quanta força eu vou colocar nesse carrinho aqui em cima. Ele não faz mais nada. Ele só calcula a força que vai ser colocada ali em cima. Deixa eu ver o chat aqui. Chat aqui. Não consigo. Não consigo. Ah, sim. É legal, é muito legal isso aqui. Se a gente mudar os parâmetros do controlador, você vê que não funciona bem. Quer ver, ó? Aqui são os dados do sistema, dados do controlador. Você quer ver? Vamos fazer um negócio doido aqui. Eu vou zerar isso aqui. Quer ver? Quer ver? Olha só, o desempenho é totalmente diferente, ó. Você tem uma oscilação da carga aí, tá vendo? A força que ele coloca é totalmente outra. Ó, ele freou o carrinho, aí ele acelerou, aí ele tenta frear de novo. Ó. Ele deveria ir até os 5 metros aqui. Repara que ele passou dos 5 metros. Aí ele vai tentar voltar. Aí voltou aqui, ó. Negócio totalmente perdido. Tá vendo? Não foi muito bem. Olha só aqui a resposta do sistema, a força que foi aplicada no carrinho, uma força totalmente nada a ver. Aqui, ó, ele até tentou seguir aqui a oscilação aqui, a inclinação do meu set point, mas depois ele ficou oscilando aqui, não segue muito bem. Os graus aqui, a quantidade de graus da carga também totalmente fora, né? Se a gente começa a mudar isso aqui, vamos, quer ver? Botar metade do amortecimento aqui
do controlador, vocês vão ver que ele já começa a se comportar um pouquinho melhor. Aqui ele já começou a ir bem, mas repara que ele deu uma aceleradona aqui que a carga ultrapassou o carrinho aqui, né? O objetivo é que você tenha sempre o mínimo de oscilação na carga. Na hora de frear, só. E passou, volta. Aí ele vai voltar, ele está estabilizando lá. Já foi melhor, mas, né? Aqui, eita, prelo. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Olha só, o esforço que foi aplicado no carrinho, né? O esforço de controle. O sistema tentando seguir aqui o set point, mas de novo com oscilação, até passou aqui da onde ele deveria ter ido e tal. E os graus aqui, né? A oscilação da carga, repara que a carga deu uma oscilada bem maior e tudo mais. Então, tem essa parte de controle, ela é muito legal porque ela te permite criar sistemas que controlam coisas, né? Eu criei um sisteminha, criei um controladorzinho aqui, só estou mexendo nos parâmetros dele, né? Deixa eu voltar o programa pro normal aqui. Só estou mexendo nos parâmetros dele e a resposta do sistema muda toda, né? Então isso é controle, né? Isso é você fazer com que o seu sistema realize ações dentro da margem que você gostaria que ele realizasse. E é isso aí, pessoal. Então eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção, pela paciência de todo mundo. E então a gente se vê agora na próxima semana. Beleza?